Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, com alegria que nós aqui retornamos para mais um estudo, hoje um novo capítulo, né, dos mensageiros, e a sala está cheia aí. Boa noite, Lina Calil, foi a primeira a chegar, nós estamos acompanhando aqui, né? Boa noite, bom estudo para nós. Lúcio Flávio, que está aqui conosco nos bastidores. E Gloritas, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem mais? Marli Torres, Georgette Barros, Lina de novo falando, cumprimentando aqui a nós mesmos. Bom estudo para todos nós. E vamos nós num novo capítulo, numa nova reflexão, trazendo considerações bem contundentes para todos nós, né? Que sabemos das consequências das nossas crenças, dos nossos valores, e a gente fica assim refletindo sobre isso, né? Mas antes de nós adentrarmos esse capítulo 22, né, que nós vamos abordar hoje, nós vamos preparar os nossos corações, né? E a Joana de Ângeles, que vem nos trazendo uma mensagem bem curtinha, no livro Vida Feliz, mensagem 133. E ela vem falando algo pertinente ao nosso assunto. Ela diz assim: a oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável. E passada a ocasião, ei-la perdida. Tempo e vento que passam não retornam mais. Assim, utilizar este proveitosamente, difícil esse verbo, ela botou um tempo aqui diferente. De cada ensejo de crescimento íntimo, que é bênção libertadora. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Que nós possamos, né, aproveitar todos os momentos, todas as oportunidades que nos chegam, porque ela relaciona aqui tempo e vento, não voltam mais. Então, que nós possamos aproveitar a oportunidade de hoje, que vem nos trazendo uma bela reflexão. E vamos orar, meus amigos, vamos falar com Jesus, esse amigo de todas as horas, que sabe das nossas intenções, sabe dos nossos objetivos, conhece o nosso coração desde ontem. E aqui está conosco, juntamente com os falangeiros, que vêm nos intuir, nos ajudar, estar conosco em nossos lares, cada um de nós sendo abençoado por esses companheiros que acompanham o nosso caminhar. Sê conosco, querido amigo Jesus, sê conosco, queridos amigos espirituais que nos assistem, nosso anjo guardião, e que possamos nós utilizarmos da boa palavra para levarmos esperança, levarmos bom ânimo ao coração de todos aqueles que nos assistem, que refletem conosco. Obrigada, Jesus, abençoa o nosso estudo de hoje.
e abençoa os lares de todos os nossos companheiros que aqui estarão. E assim, Mestre amado, com o coração em festa, nós te pedimos que possamos estar desde já em tarefa, acompanhado por ti. Graças a Deus. Então, queridos amigos, vamos ao capítulo 22, né? E é um capítulo que tem um título bem interessante, curioso, né? Os que dormem. E nós vimos aí no capítulo passado, que foi estudado, falando dos espíritos dementados, né? E hoje também André vai citar um pouco, vai falar, se referindo, né, a esses espíritos que estão no mundo espiritual ainda enfrentando essa dificuldade, e a gente fica pensando, né, quantos devem existir assim, nessas condições. Então, Vicente e André estão lá nessa colônia Campos da Paz, onde o Alfredo, né, é o administrador ali, ele está acompanhando todo esse trabalho que é feito por esse companheiro ali, acompanhando esses espíritos, falando sobre isso desde o capítulo passado, né? E hoje, então, nós vamos continuar esse capítulo. E nós vamos ler um pouquinho, porque até nós pegarmos o tema em si, né? Vamos ler mais de um slide, vamos até uns 6 slides, mais ou menos, para a gente construir aí, ou melhor, vocês que estão acompanhando toda esse assunto, né, tão importante que André vem nos trazer. Então, eles estão seguindo ali, né, eles estão adentrando uma região onde ele vai descrever para nós que seguia através de longas filas de arvoredo, até acolhedor, que ele fala, né, rumo às vastas edificações que obedeciam a linhas arquitetônicas singulares. E sem que André pudesse explicar aquele fenômeno, as luzes diminuíam, quer dizer, ele percebia que as luzes iam diminuindo, mas ele não conseguia entender, não conseguia explicar por quê. O que teria acontecido? Vicente e André se entreolharam assustados. Alfredo, Aniceto e os demais, todavia, caminhavam sem surpresa. A serenidade deles tranquilizava o meu íntimo, embora o espanto insofreável, diz André Luiz, né? E deram mais alguns passos e atingiram os pavilhões diferentes. Eram pavilhões diferentes, que ele descreve que se estendiam em área superior a 3 quilômetros, né? Pelos cálculos dele, assim, a grosso modo, 3 quilômetros de área. Vamos imaginar um grande galpão, né? E lá dentro, contudo, as sombras se fizeram mais densas. Quer dizer, aquela escuridão que ele percebia ali, ao começar a adentrar aquele arvoredo, ele percebe agora que as sombras vão ficando mais densas. E ele consegue distinguir, né, vagamente os quadros interiores, ele começa a observar, e ele diz que, no modo dele entender, se tratava de espaçosas enfermarias, com teto sólido, mas semiabertas ao longo das paredes altas, dando livre passagem ao ar. Então, a ideia que ele tinha aí era que tinha essa passagem de ar livre, né? Porque o teto era aberto, semiaberto, né? Embora com um teto sólido, existia ali as enfermarias, né? Que eles vão começar a visitar esses espíritos. Que espíritos estariam ali nessas enfermarias? Então, ele descreve dezenas de operários ali trabalhando, devotados, operosos, né?
E interessante que trabalhavam em absoluto silêncio. Bom, isso a gente entende porque num hospital geralmente há um certo silêncio, né? Principalmente dependendo do local, se é um local mais isolado, né? O silêncio ele é muito importante, porque até em respeito àqueles no caso aqui, espíritos, né? Que estão ali sendo tratados. E Alfredo era o único a falar, porque ele naturalmente estava ali explicando, né? E ele diz: notando-se, contudo, que se fizer extremamente discreto nas palavras. Quer dizer, ele falava, mas com certo cuidado, usando as palavras de acordo com a necessidade, né, para não perturbar o ambiente. E tudo isso dava a André a impressão de haver penetrado num cemitério escuro, né, onde os visitantes fossem obrigados a guardar todo o respeito aos mortos. Porque a ideia, né, que passava era essa, aqueles espíritos ali quietos, em silêncio. A ideia que veio na mente dele foi esse cemitério escuro, porque estava um ambiente escuro, como ele descreve, né? E, com estranheza, ele nota que um dos servidores entregara ao chefe do posto pequenina máquina. O chefe do posto é Alfredo, né? Que administra ali esse posto. Que Alfredo nos deu a conhecer gentilmente. Então, ele apresenta a máquina para aquela equipe que estava ali, o André, o Aniceto, o Vicente, né? E que não conheciam. Então, ele diz que é um aparelho, este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Então, imaginem, ali estava aquela escuridão necessária, aqueles espíritos ali, né? Como se a gente. Quando a gente entra num quarto que tem alguém dormindo, a gente não acende a luz, né? A gente deixa aquela penumbra. E no caso aqui, desses espíritos que estão ali sendo tratados, é mantido essa luminosidade bem reduzida devido a essa necessidade. Então, esse aparelho servia para ele estar manipulando ali, dando ordens, né, falando através dessa luminosidade que o aparelho expressava. Então, ele diz: estamos no centro dos pavilhões a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui, presentemente, quase 2.000. Imaginem, quase 2.000. Né? Então, numa área, a gente começa a imaginar, uma área de 3.000 quilômetros, né, ficava numa distância, né, equivalente mais ou menos a 1 metro, mais um pouquinho, né, de cada um para cada um, né, esse espaço ali, sendo esses irmãos que foram recolhidos nas zonas umbralinas, né, irmãos que estavam nesse estado adormecidos. E ele diz que essa quantidade de quase 2.000 espíritos ali, né? E ele diz que os numerosos cooperadores tinham vários cooperadores, enfermeiros, né, assistentes ali, dirigiam-se em ordem para a zona de serviço que lhe competia. A gente sabe que no mundo espiritual prevalece um equilíbrio e uma disciplina muito grande, né, uma ordem de trabalho. Então, ele diz que, depois de pequena calma, falou o administrador com firmeza: iniciemos o trabalho de assistência. O Lúcio está colocando aqui que, para comparar, esse aparelho é muito semelhante aos dispositivos que são usados à noite. Eu pensei nisso também, para direcionar o trânsito, né? Inclusive, esses operários usam também aquela roupa, né, própria, que ilumina com essa luz, né? No caso aqui nosso da Terra. Bem lembrado, Lúcio.
E aí ele vai iniciar, então, esse trabalho de assistência. Eles vão fazer um atendimento a esses espíritos que estão ali necessitados, né? E a gente vai ver por que e como eles chegaram a esse ponto. E aí o primeiro sinal luminoso, né, que é esse aparelho que o Alfredo está usando, o primeiro sinal luminoso de Alfredo, acenderam-se numerosas lâmpadas elétricas. E então, dominando a custo a primeira impressão de horror, né? Quer dizer, do André, né? Quando as luzes, o Alfredo dá esse sinal, e aí é permitido que acendam numerosas lâmpadas. E aí o André descreve que ele estava ali dominando, mas a custo, a primeira impressão que ele teve foi de horror. Então ele diz que vê extensas filas de leitos ao rés do chão, aquelas camas baixinhas, né? Ocupados por pessoas mergulhadas em profundo sono. Muitos tinham o semblante horrendo. Então, não é para menos o André ficar estupefato ali com aquela cena, né? Naturalmente, ele não sei, não diz se ele estava esperando encontrar esses espíritos dessa forma, mas o que deve ter assustado ele foi justamente esses semblantes de horror mantido ali no rosto desses companheiros, que é o pavor da morte, né? Que muitos trazem, e é mantido isso no nosso psiquismo, e esse pavor, né? Ele vai estar ali presente, mostrando fisicamente ali, através do perispírito desses companheiros, essa imagem da morte, né? Mantendo esse pavor, esse terror que é, chega a muitos corações, muitas pessoas, inúmeras pessoas. Se nós formos fazer uma pesquisa, nós vamos ver que uma grande porcentagem, não vamos arriscar aqui dizer quanto, mas uma grande porcentagem de espíritos encarnados tem pavor da morte. E lá no livro Céu e Inferno, né, Kardec tem um capítulo que ele fala assim: por que o título, né? Por que os espíritas não temem a morte? Quer dizer, não deveriam temer a morte, mas muitos espíritas têm medo da morte, porque a morte ela vem nos abrir a consciência. Nós temos medo de encontrar conosco mesmo, né? Medo dessa coisa que vem acompanhando a todos nós, dos atavismos do passado que nós trazemos, de outras religiões que vêm pregando a questão do inferno, do castigo, né? Então, trazemos isso ainda nos nossos atavismos. A Lina coloca aqui semblante de dores também, de padecimentos, né? Mas a gente vai ver aqui, Lina, que não é só isso, né? As dores certamente acusadas pela consciência, né? Tudo isso traz esse pavor, esse terror. Então, André continua a sua narrativa dizendo que eram muito poucos aqueles que traziam as pálpebras cerradas, então, parecendo tranquilos. Então, quase todos estampavam-se-lhes nos olhos, aparentemente vitrificados, o extremo pavor e o doloroso desespero da morte, né? E lá nesse capítulo que Kardec aborda sobre por que os espíritas não temem a morte, ele vem falando que é o conhecimento da imortalidade da alma, que nos dá esse entendimento, né? E a gente vai ver aí ao longo do capítulo quanto isso nos é útil, nos é proveitoso, nos traz assim muito alento no momento da nossa passagem. Então ele diz que tinha uma palidez cadavérica cobrindo a face desses companheiros.
Então, ele começa a dizer que, recordando lá a literatura antiga, ele compara esses cadáveres, esses espíritos, né, associa lá com os velhos túmulos egípcios e diz: tínhamos diante de nós centenas de múmias perfeitas, raríssimas, pareciam dormir um sono natural. Aproximando-se de nós outros, Alfredo falou a Aniceto em particular: infelizmente, nós não podemos atender a todos. E Aniceto pergunta, né, por quê? E ele vai dizer para nós que, embora, né, tenha o pessoal adestrado, né, estamos aguardando o pessoal adestrado. Não tinham quantidade suficiente para atendimento. Até no mundo espiritual a gente tem poucos trabalhadores, né? Então, é necessário um preparo, né, para trabalhar com esse tratamento, né, de espíritos nesse estado tão debilitado. A gente lembra lá no início, né, que quando começa o livro, estão capacitando pessoas, né, para essas equipes de trabalho. Mas aí, nessa região onde o Alfredo estava administrando esse trabalho, existiam poucos trabalhadores. Então, ele diz que ele tem a colaboração de 80 auxiliares para esse gênero de serviço, entretanto, não pode cada qual atender a mais de 5 doentes de uma só vez, porque requisita bastante, né? Não só a questão do cuidado em si, mas o oferecimento dos medicamentos, digamos assim, das terapias, né, que eles vão estar aplicando nesses companheiros. Então, ele continua dizendo que, à vista disso, dos nossos 1.980 abrigados, separei os 400, veja bem, os 400 mais suscetíveis de próximo despertar, a fim de submetê-los ao tratamento intensivo. Então, dessa quantidade de espíritos, ele separa quem já tinha um pouco de condição, né? Os mais suscetíveis, os que já tinham não digamos, não despertar, mas que estavam já num estágio de começar esse entendimento da nova realidade, né? E aí é isso que nós vamos ver nesse capítulo, todo esse quadro pungente, né, de espíritos que estão nesse estado cataléptico, né, ele vai dizer mais na frente, ou seja, dormindo ali, mas com os olhos abertos. Então, tem aquele estado de pavor refletido nos seus semblantes, né? E esses espíritos que trazem essa realidade são aqueles espíritos que passaram a sua encarnação sem se entregar ao bem, aquele bem que constrói, né? Que constrói a nossa bagagem, né? A nossa bagagem que nós vamos levar, que é a verdadeira propriedade, quando nos é perguntado pela nossa consciência: que trouxeste? Né? São os bens imperecíveis que a traça nem a ferrugem vão destruir. E também os espíritos que, particularmente, acreditavam, cada um, né, pensando que a morte, como muitos pensam, que a morte é o fim, que a morte, né, termina com tudo, que a morte é o sono eterno, como muitos de nós já pensamos, né? E muitos companheiros nossos de outras religiões dizem isso, né? Quando o espírito está ali sendo preparado para efetuar ali aquela cerimônia, é dito: fulano está dormindo no Senhor, né? Então, a gente sabe, a doutrina espírita vem revelar para nós essa condição, né? Essa condição de espíritos imortais que somos. Então, esse estado de morte aparente, né, esse estado de torpor, na verdade,
era mesmo um estado de morte, vamos dizer, uma segunda morte ali, né? Que esses espíritos, certamente, o que leva o espírito a estar dormindo no mundo espiritual é justamente não acreditar na vida além do corpo, né? Então, por saber que nada existe depois da vida, se permanecem dormindo, né? Por não acreditar que a morte é a morte do corpo, né? Eles têm essa impressão de que vai dormir para sempre, né? Então vamos ler mais um pouquinho aqui para a gente continuar o nosso raciocínio. E aí André pergunta: e os demais? Né? Recebem alimento? Ele responde: recebe alimento, medicação mais densos, uma vez por dia. Então, vejam bem, o tratamento desses espíritos consistia em receber, claro, as vibrações magnéticas ali, né, que depois, até no próximo capítulo, vai ser visto isso, né? Mas, principalmente, ainda o alimento necessário ali, nas condições necessárias a esses espíritos e a medicação, uma vez por dia. E aí Aniceto cala-se pensativo, né? E André vai comentar isso. Ele diz que, tocado ali por aquela situação, né, ele inclina instintivamente para o abrigado mais próximo, tentando examinar-lhe o estado fisiológico. Ele, como médico, né, se recorda ali de pegar a pulsação e ver os movimentos, os batimentos, como é que estavam ali, né? E a gente sabe que o perispírito guarda todas essas impressões, né, dependendo do estágio evolutivo do espírito. E aí ele diz, né, porque eles estão muito ainda terra a terra, então certamente guarda essas impressões bem nítidas, bem relativas ao corpo que mantinham quando vivos. E aí ele diz, aí ele identifica o calor orgânico, ou seja, a temperatura, a pulsação regular, né, e os movimentos respiratórios. Mas, mesmo assim, ele verificava uma extrema rigidez nos membros, nada se movia, né, como se tivesse mergulhado mesmo nessa imobilidade cataléptica, que é essa morte, né, aparente mantida aí, como a gente viu nas curas de Jesus, né, aquela morte aparente, que tem a impressão do indivíduo, do espírito, ter desencarnado mesmo, né? E ele vai dizer: indescritível impressão apoderou-se de mim. Levantei-me assustado, dirigi-me a Aniceto com a máxima discrição, né? Interroguei: explicai-me, por Deus, que vemos aqui? Esse estado, né? Por acaso é a segunda? Estamos por acaso na segunda, na morada da morte, depois da morte, né? Por isso que a gente falou lá da segunda morte, né? Ele fica assim um tanto quanto horrorizado mesmo, né? Porque ele vê que aquilo, como é possível se o espírito já está no mundo espiritual e ser constatado esse estado ainda de tal maneira que parece que ele morreu de novo, né? O Lúcio está colocando aqui algumas considerações em relação aos trabalhadores, né? Ele está dizendo aí 200 por 80 dá 25 trabalhadores, depois ele fala 5 por 80, 40 por 800, está dividindo aí, fazendo a matemática dele aí, 5 por trabalhador, 5 companheiros, 5 espíritos, né, para cada atendente. E ele diz que trabalhadores são os auxiliares. A gente entende que é isso, né? Porque esse atendimento ali é feito por esses trabalhadores que não são necessariamente enfermeiros, mas são os auxiliares do Alfredo, né? E aí ele vai dizer, né? E depois dessa pergunta muito aflita do André, ele vai dizer: o instrutor sorriu complacente e explicou em voz imperceptível: sim, André, este sono é verdadeiramente avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo
alguns 2 milhões, vejam bem, alguns 2 milhões de nossos irmãos que ainda dormem. São as criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo, conforme nós dissemos lá no início, né? E renovador em torno de si, e mormente os que acreditam convictamente na morte, como sendo nada, como sendo o fim de tudo, o sono eterno. Então, meus amigos, a gente vê aqui, né, que a crença na vida após a morte, mesmo que ela seja muito superficial, mesmo que ela não tenha o conteúdo, que a pessoa tem essa certeza, mas que não tem o conteúdo que a doutrina espírita nos oferece, ou seja, tem pessoas que não são espíritas e que têm essa certeza, né? Então, mesmo que seja superficial, ela ajuda muito ao espírito nesse momento, nessa grande transição. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão que Kardec questiona os espíritos sobre isso, né? Ele pergunta, estamos falando com as nossas palavras, se saber sobre a imortalidade da alma pode ajudar o espírito no período de transição, no período da perturbação. E os espíritos informam que sim, né? Então, saber da vida futura, saber das inúmeras ocupações que os espíritos desempenham no mundo espiritual, que nós não ficamos dormindo, que nós não temos o sono eterno, que o espírito é imortal, né? Que a vida é eterna. Isso tudo é uma grande contribuição para o nosso despertar. Saber que nós vamos encontrar os nossos amores, que a vida continua, isso ajuda muito no despertar do espírito. E, principalmente, nós sabemos que a vida continua, né? Nós estamos aí com o cenário amarelo, lembrando do mês de setembro, que nós sempre, nós espíritas, apoiamos, né, esse movimento que é feito através do Setembro Amarelo. E isso é uma coisa muito importante de nós, quando temos oportunidade, de falar. A vida continua, a vida é eterna, somos espíritos imortais. Então, se nós registramos no nosso psiquismo que a morte é o fim, né? Trazemos esses valores, nós podemos estar nos comprometendo no nosso futuro, porque, lembrando lá o que diz Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz que a mente é o espelho, a mente é o espelho da alma, né? Uma coisa assim. Então, o que nós pensamos, né? Os nossos valores, as nossas crenças, aquelas crenças que nós abrigamos a vida toda, né? Quantas pessoas nós ouvimos falar, não, eu não acredito em nada disso. Morte, para mim, acabou tudo. A morte é o fim de tudo. Isso tudo não existe. Até vemos alguém afirmar. Nunca ninguém voltou para nos contar, né? E a gente sabe que, através da comunicabilidade dos espíritos, estão aí inúmeras comunicações de espíritos. É só lembrar das comunicações de Chico Xavier, quando trazia ao coração daquelas mães, né, o relato de seus filhos, trazendo a própria letra ali dos seus filhos, né, identificada pelos pais, trazendo o nome dos parentes, né? E a gente vê que eles mesmos voltam para nos contar. Eles mesmos vêm nos dizer que a morte não existe. Então, quando o espírito acredita que a morte é o fim de tudo, é o sono eterno, é a possibilidade de, né, deixar de existir, nós poderemos nos deparar com esse estado de sono no mundo espiritual, né? Porque nós vamos estar levando esses valores no nosso psiquismo. E, nesse momento, estaremos vivendo aquilo que nós acreditamos, né? Ou seja, um estado de alma. O céu, o inferno, o purgatório, tudo é estado de alma. E nós somos o que pensamos, né? Nos diz Emmanuel. Então, a gente tem que estar bem atento
para essas delicadezas, né, que nós vamos construindo com o nosso pensamento. Isso é muito importante, né? Então, prosseguindo aqui, o Aniceto vai dizer exatamente nesse âmbito, vai responder, né? Dizendo que a crença na vida superior é atividade incessante da alma. Por isso os espíritos nos dizem, né? Vale muito a pena nós sabermos sobre a imortalidade da alma. Então ele diz, a ferrugem ataca a enxada ociosa. O entorpecimento invade o espírito vazio de ideal criador. Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação espiritual e podem penetrar as esferas extraterrenas em estado animador, pelo menos quanto à locomoção e juízo mais ou menos exato. E é isso que nós estávamos falando, né? Então, saber sobre a imortalidade da alma, mesmo que nós não conheçamos os mecanismos, isso é muito, muito consolador e vai ajudar muito o nosso despertar. A esse período de perturbação natural do espírito, né? Mas imaginem, se nós estivermos convictos da imortalidade da alma, nós vamos nos ver livres, né, libertos do corpo. Mas se nós estivermos convictos da morte, né, que anula, que traz o nada, o sono eterno, nós vamos ter também essa convicção refletida no nosso psiquismo, né, atuando ali na nossa realidade nova. Então, isso é de grande importância, nós espíritas, aqueles que não são espíritas, qualquer pessoa de qualquer religião, saber disso, né? Essa certeza que ele fala, né? Os que nos círculos carnais, homens e mulheres, creem na vida eterna, olha só, ele não está falando da imortalidade, ele está usando um termo generalizando todas as religiões, porque a vida é eterna mesmo, né? Ainda que não sejam fundamentalmente cristãos, estão desenvolvendo faculdades de movimentação. Então, aquela ideia, né, de que nós dormimos, que vamos aguardar, né, a ressurreição num determinado dia, isso tudo é trazido pelos atavismos das religiões que nós caminhamos ao longo das nossas existências. Porque nós caminhamos, né, até conhecer o cristianismo vivo, até conhecer a mensagem de Jesus. E a maior prova da imortalidade, né, é quando Jesus, né, ele, no terceiro dia, ele aparece para Madalena. Maior prova do que esta, né? Ele aparece ali para Madalena, mostrando para ela que a morte não existe, a morte do corpo não existe, né? Isso é um grande consolo que ele nos traz ali, né? Que ele fala, mulher, não chores, né? Então, esse é o grande consolo. Os nossos entes queridos, aqueles que partiram antes de nós, estão vivos e nós viveremos, porque somos imortais. Isso é uma bênção, né? Continuando, então, ele fala que mesmo essas pessoas, né, mas, no entanto, as criaturas perseveram em negação deliberada e absoluta. Eu até grifei aqui, não obstante, por vezes, filiadas a cultos externos de atividade religiosa, que nada veem além da carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Então, são aqueles companheiros que, ao longo da vida, dizem ser de uma determinada religião, seita, doutrina, que seja, né? Mas não vivem aquela essência, porque toda religião conduz o homem a Deus, toda religião.
mesmo aquelas que não trazem essa certeza, né, como nós temos através da doutrina espírita, mas que creem que a vida é eterna, basta fazer o bem, basta se educar moralmente, basta viver aquela essência que a religião traz. Mas muitas pessoas vivem as suas religiões, dizendo ser dessa ou daquela, mas não estão preocupadas, né? Então, na hora da morte, se veem desamparadas, se veem nesse pavor, porque nada tem de sólido para se nutrirem. Então, se veem vulneráveis. Então, ele diz que essas pessoas que nada veem além da carne, né? Além do corpo físico, a gente tem que parar para pensar, né? Na questão do espírito, né? A questão das nossas necessidades espirituais. Jesus disse para nós: não, nem só do pão vive o homem. Nós precisamos do alimento, nós precisamos da veste, nós precisamos do abrigo, né? Que a vida física nos oferece, mas nós precisamos do pão espiritual. Precisamos em algum momento, pararmos para pensar nesses valores espirituais que nós estamos construindo, né? Que seria essas propriedades verdadeiras que nós vamos construindo ao longo da vida, o bem que nós fazemos, né? O amor que nós temos aos nossos companheiros de caminhada, os nossos talentos que nós compartilhamos com aqueles que caminham conosco, enfim, os bens que a traça nem a ferrugem hão de destruir, né? Então, ele diz: muitos penetram nossas regiões de serviço como embriões de vida física. Olha bem, né? Então, a gente vê a dificuldade, né, que nós temos para retornar ao mundo espiritual. E ele fala na câmara da natureza sempre divina. E é por isso que lá naquele livro, que eu gosto sempre de citar, né, o livro Ação e Reação, nós vamos encontrar lá aquela colocação de Drusos, quando ele fala para André Luiz, né, que cada morte, né, cada um desencarna de uma maneira, né? Então, a morte ela é diferente para cada um, porque isso vai depender de vários fatores aí, de como aquele espírito viveu, né? De que valores que ele adquiriu sobre a vida espiritual, da própria responsabilidade que ele teve diante da vida, como é que ele empregou o seu tempo, né? Como é que ele fez uso dos seus talentos, das oportunidades. Veja bem que a lição de hoje de nossa Joana de Ângeles vem falando sobre as oportunidades, né? Relacionando o tempo, o vento, tudo isso na hora da morte ele vai desfilar ali na consciência daquele que está desencarnando, né? A gente lembra também do irmão Jacó, né? Que naquele momento ali você vê, ele que era um conhecedor, né, da doutrina espírita, um trabalhador de Jesus. Então, ele teve ali as suas dificuldades, ele teve ali o seu momento também de perturbação, só que com diferença que com o que ele plantou, o bem que ele fez às outras criaturas, né, através dos seus talentos, porque ele era um homem que aplicava passe, levantava na Federação Espírita, levantava às 4 da manhã para ir para a Federação antes do trabalho, né? Cuidar daquelas pessoas ali. Então, ele construiu, né, algo que o ajudou muito para que ele pudesse ter a companhia do seu amigo espiritual naquele momento, né? Então, isso tudo é isso que ele está falando aqui, né? De nós estarmos nos nossos cultos, não de maneira externa,
mas de maneira ativa. A fé ela tem que ser ativa, né? Ô, Flávio, você está quietinho aí, você querendo falar, pode interromper, né? Hoje o pessoal não está comentando aqui muita coisa, está só ouvindo, então você fique à vontade aí, tá? Então, continuando aqui, né, ele diz que um amigo nosso costuma designar esses companheiros, né, esses que estão, ele diz, como embriões na vida, que entram como embriões na vida espiritual, ele costuma designar como fetos da espiritualidade. Veja bem, né? Estão ali em estado embrionário, né? Ainda adormecidos, ainda não têm vida própria, né? E ele diz: entretanto, a meu ver, seriam felizes se estivessem nessa condição inicial. Quer dizer, quem dera que fosse fetos, porque tem uma esperança, né, de, em algum período, eles despertarem. Mas esses espíritos não sabemos quanto tempo eles podem ficar. Podem ficar por décadas, podem ficar por milênios, a gente não sabe, né? E aí ele fala aqui, ó, dormem, ele está comentando, né? Dormem porque estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas. É isso que a gente estava falando, né? Essa crença na vida futura, esses valores e crenças que nós abrigamos na nossa tela mental, elas refletem lá na nossa alma. Elas se tornam reflexos que vai repercutir na nossa realidade espiritual. Então, esses que dormem, eles estão magnetizados pelas próprias concepções negativistas que trouxeram. Não, a morte não. A morte acaba com tudo, a morte é o fim, eu não acredito nisso, todo mundo fala em mortalidade, mas isso não é verdade. Então, isso vai magnetizando as nossas concepções, né? Vai trazendo negativismo para nós. Então, ele diz: permanecem paralíticos. Por isso que eles tinham os membros endurecidos, né? Porque preferiram a rigidez ao entendimento. Mas dia virá em que deverão levantar-se e pagar os débitos contraídos. Então, um dia eles vão despertar. E ele diz: eis porque eu os considero sofredores. Primeiramente, demoram no sono em que acreditaram. Mais tarde, acordam. Porém, a maioria não pode fugir à enfermidade e à perturbação, como acontece aos irmãos dementados que vimos lá ainda há pouco no capítulo anterior, né? Ele se reporta a ele. Porque eles estão ali, adormecidos, né? Alienados, vamos dizer assim, do que está ocorrendo. Dependendo do tempo que demoram, eles vão despertar um dia, sim, mas vão despertar em desequilíbrio, sem saber o que aconteceu, sem saber onde estão, sem saber que desencarnaram, querendo, como lá no capítulo anterior, retornar à Terra para resolver questões que deixaram pendentes, né? Tudo isso vai estar ali na pauta, né, de trabalho. Então, o André diz: grande o meu assombro. Como Vicente se aproximasse, também não pude ouvi-lo, falou Aniceto, esclarecendo a nós ambos, né? Ele diz que a fé sincera é ginástica do espírito. Olha só, que interessante. A fé sincera é ginástica do espírito. Quem não a exercita de algum modo na Terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem sofrimento, sem movimento. Por isso que a fé deve ser ativa nesse sentido, né? Movimento, ação, desejo do trabalho, cumprindo com as nossas tarefas, as nossas missões, cumprindo com as nossas atividades intelectuais, mentais, para nós alimentarmos o nosso espírito de coisas sadias, né? E ele diz: semelhantes criaturas necessitam de sono,
de profundo repouso até que despertem para o exame das responsabilidades que a vida produz. Então, esse sono para eles era benéfico, porque Deus não violenta nem os amigos espirituais, tampouco, nem a equipe nenhuma do mundo espiritual violenta o livre-arbítrio do espírito, né? E isso é respeitado, a gente vê em todas as obras de André Luiz, quando o espírito adentra o mundo espiritual, que ele vai ser socorrido, que ele vai ser tratado. Nós vemos lá que ele, em nenhum momento, ele fala sobre, de modo que aquele espírito possa entrar no desequilíbrio maior. O próprio capítulo anterior, nós vimos isso, né? Como é que Aniceto, como é que Alfredo se dirigia àqueles espíritos que estavam querendo retornar à Terra para resolver suas questões. De momento nenhum a gente vê eles estarem falando de forma contundente que possam conturbar, que possam perturbar aqueles companheiros. Então, é a compaixão, aguardando o tempo de cada um. Observando que o nosso orientador se esquivava a comentários longos para que pudesse seguir de mais perto os trabalhos de assistência, calei as muitas indagações que me escaldavam a mente, com exceção de algumas senhoras que permaneciam ali junto de Ismália. Todos os servidores se mantinham em posição de vigilância ao pé dos grupos mumificados, né? Respeitando ali o silêncio daqueles companheiros. A luz artificial iluminava os leitos que se perdiam de vista, mas observei que nenhum dos albergados reagia à intensa claridade que se fizera. Continuavam rígidos, cadavéricos, prostrados. Então, ele nota que Alfredo começa a mover aquele aparelho, né, que servia para sinalização, e começa a emitir ordens de serviço. E cada sinal determinava uma operação diferente. Eles eram treinados, né, para essa atividade. Então, ele vê os servidores do posto se distribuírem ali em pequenas porções, levando o alimento, né, o alimento líquido, a medicação bucal. Então, bem parecido com uma enfermaria aqui no nosso plano físico. Por quê? Porque aqueles espíritos estavam muito ainda materializados. Então, o perispírito grosseiro ainda mantinha as suas necessidades, né? Então, eles ofereciam esses medicamentos, né? E em profundo silêncio, continuavam em silêncio. E, em seguida, forneceram reduzidas quantidades de água efluviada, água magnetizada, né? Aos infelizes, com exceção, porém, de muitos que pareciam preparados a receber tão somente o caldo e remédio. Vejam aí que nem todos podiam ainda receber a água fluidificada. Então, era etapa a etapa, né? Aguardando o tempo de cada um. Então, esse capítulo ele vem nos trazer muita reflexão. Então, ele diz que 2/3 dos 400, por isso que o Lúcio estava colocando ali, né, abrigados em tratamento, receberam passes magnéticos, só 2/3. Alguns poucos receberam a aplicação do sopro curador. O sopro curador, nós já vimos também aqui no capítulo, se não me engano, 19, né, aonde é aplicado das técnicas do passe, que é uma forma, né, de aplicar energia diretamente no órgão doente, naquele local onde está necessitando de energias curadoras. Então, meus amigos, a gente vê aí a riqueza desses conhecimentos que André nos traz, né? Então, ele diz que todos os movimentos do trabalho eram transmitidos pela sinalização luminosa, aquele aparelho, partida das mãos de Alfredo, que parecia interessado na manutenção do máximo silêncio. O silêncio era importante. O silêncio era também um tipo de terapêutica, né?
E André fica muito impressionado com tudo aquilo que ele vê. E ele pergunta ao Aniceto, em voz baixa, né, a razão de alguns enfermos não terem sido beneficiados com a água e com o socorro das forças novas através do passe e do sopro vivificante. E aí ele explica, né? Muita bondade, como sempre, né? E ele diz, ele se inclina, né, para falar com ele, baixinho ali, com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar aquele filho inquieto, cheio de questionamentos, que estava ali querendo, ansioso, né, por saber. E ele diz: cada um na vida, meu caro André, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Então, vejamos, meus amigos, que no mundo espiritual nós vamos conhecer tantas verdades, né? Então, lá nós vamos ter essa certeza de que cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua necessidade. Então, nós estamos todos a caminhos, né? Não adianta nós querermos acelerar se as nossas condições não podem ser aquelas que precisam para receber aquele socorro. Até para receber o socorro, nós temos o nosso tempo. Né? Então, essa lição é de grande importância para todos nós. E daí, Lúcio, hoje ninguém falou nada, né? Acho que está todo mundo. Essa parte ela é muito descritiva, né? Mas, de qualquer maneira, Thelma, você relatando aí essas questões todas, essas colocações de André, do Aniceto, né, do Alfredo, né, ele só comandando ali, e o Aniceto está comentando mais ali com o André, eu só penso numa coisa. Gente, misericórdia de Deus é um negócio que a gente não tem base. Verdade. Eles estão ali num pavilhão, 2.000, e assusta um pouquinho, né? Quando a gente pensa que lá, né, o Alfredo falou agora que são 2.000, mas são milhões que estão naquela situação. Onde esses milhões estão? Espalhados. Alguns podem estar em campos, né, em locais como esse Campo de Paz. Né? Então, o Campo de Paz, na verdade, é como se fosse aquela instituição seguinte: olha, eles já estão preparados. Né? Tem um capítulo para frente aí, né, quando o André vai encontrar lá com aquelas meninas lá, depois da prece da Ismália, né, que elas comentam lá, né, que elas têm um sonho de visitar nosso lar, olha só, igual nós mesmo, né? Sonho de visitar nosso lar. E lá coloca que, olha, em nosso lar os espíritos já estão em melhores condições, já tem um certo equilíbrio. Agora, Campo de Paz, tem muitos espíritos que são colocados como dementados. Olha só, gente. E a gente vê, né? Ah, não, aquela pessoa está presa lá no passado dela, e André Luiz colocou no capítulo o título de Espíritos Dementados. Uhum. Né? Então, a gente, às vezes, tem que se pensar se a gente não. O que nós estamos preparando? Você colocou muito bem aí os textos de Kardec, falando, né, com os comentários, né, de por que o espírito não deve temer a morte, mas a gente tem que muito, né, pelo menos para mim, buscar vivenciar alguma coisa do mundo espiritual, tal qual o Caibar Schutter coloca num dos livros dele, de que, seguinte, olha, a gente vive duas vidas. Né? Leon Denis colocou isso para nós hoje, né? A Ângela falou isso para nós hoje no estudo mais cedo, né? Olha, no plano espiritual, quando ela colocou a questão da noite e do dia, né? Olha, ora nós estamos no plano espiritual, dia. Ora nós estamos encarnados, noite. Né? E é por isso que Herculano Pires tem um livro, né, que chama Educação para a Morte. Né? Sim. Porque quanto mais a gente fala da morte, quanto mais a gente fala dessas realidades que a doutrina espírita vem nos trazer, nós estamos registrando também no nosso inconsciente, né? Nós estamos fortalecendo essas crenças e esses valores,
porque nós não podemos deixar de pensar na morte. Eu penso muito nisso, Thelma, sabe? Eu penso muito nisso. E que a gente pensa é assim, será que a gente está aproveitando mesmo, né? Será que isso passa pela nossa mente? Nós Né? estamos gravando a memória, como diz Leão Denis no estudo mais cedo, né? Memória Tomara indelével, a gente não perde ela. verdade. Então é o seguinte, a gente tem que o quê? É usar o que nós estamos aprendendo para refletir. Esse capítulo, gente, apesar de ser muito descritivo, e André Luiz, a primeira vez que eu li esse capítulo, eu tomei um choque também. Como é que se a gente fica impressionado. Espiritual? Como é que pode? E aí, hoje, né? Hoje, a gente já vai refletir algumas coisinhas, né, Thelma? Com Quem certeza. sabe nós somos um daqueles que estavam dormindo também e fomos Não despertados. Né? E se nós despertamos, né? Por que não aproveitamento aí para frente aí, né? Não é? O próximo capítulo é Pesadelos. Eu acho que no próximo vai ser aquela análise. Eu acho que no próximo é aquela Prece da Esmalha. A Prece da Esmalha no 24, que é lindo. Isso, a Prece da Esmalha tem gente que acorda. É lindo demais esse capítulo, né? Que eles vão. O da Prece da Esmalha, gente, é emocionante demais. É emocionante. Daqui para lá é só emoção nesse livro, né? A gente vê realmente. Agora, eu acho que também ele está se reportando a essa questão desses que dormem, porque esse livro, a maioria dos espíritos que reencarnaram faliram, né? A gente viu aí. Né? Deixa eu ver os comentários aqui, que estava todo mundo quietinho. Aí a Glória está dizendo que está preparando o slide para outro trabalho. Ela está ouvindo e trabalhando. Eu faço isso demais. E a Lina dizendo que ficou quietinha hoje porque fala muito. Eu adoro ver você falando, tá, Lina? Não fica quietinha, não. E aí depois ela coloca, né, que tomara que tenha absorvido. Pois é, a gente às vezes quando ouve algum comentário, a gente não tem a condição de guardar tudo, né? Quem dera que guardasse, né? Mas é o exercício, né, Lina? E também ela diz que pensa na morte, creio que saberei da sua proximidade, como soube dos meus pais. E isso é maravilhoso, né? A gente tem ideia. Eu estava assistindo um trabalho alguns companheiros falando da Dona Ivone, né? E parece que quando ela chega no momento dela, né? Ela ia passar por uma cirurgia, Dona Ivone Pereira. E ela falou assim, isso não vai adiantar não, porque eu vou desencarnar antes disso. E ela desencarnou, quer dizer, ela também sabia, né? Que mais? A Regina está colocando que todo livro é emocionante. Daqui para frente é só emoção, né? Se a gente lê com o coração, realmente a gente só se emociona e aprende, né, Regina? Isso é que é bom. Isso. Bom, gente, muito obrigada aí pelo apoio de vocês. Antes da gente encerrar de vez, né? Gente, isso é um dia, isso todos os relatos, né, desses capítulos. Uma semana de trabalho, né? Isso, um dia de trabalho, porque eles vão vir para a Terra ainda. Então, esse livro todo acontece em uma semana, mas esse trabalho de hoje foi num dia de visitação ali. Os próximos 2 capítulos também são sequência desse dia. Então, nós estamos quase acompanhando esse livro hora a hora. A gente às vezes não para para pensar nisso, né, Thelma? Mas é hora a hora. Olha só que beleza, gente. Muito aprendizado, né, gente? Que a gente possa não desistir de nós mesmos, né? Não. E prosseguir sempre. Hoje aprende um pouquinho, amanhã mais. E a gente vai orando. A oração, eu acho que vem selar todo os nossos objetivos. Por isso que no início eu falei, né, que Jesus sabe do nosso desejo, da nossa vontade, né, caminhar com Ele, mas Ele sabe também que a gente ainda tem dificuldade, né? É isso. É isso. Passamos 5 minutos. Isso. Quer que eu faça a prece? Eu quero. Então, por favor. Obrigado, viu, Thelma? Eu que agradeço. Lembrando, teremos Thelma domingo. Domingo é dia da Joana,
que possamos estar lá. Pessoal, vamos lá. Isso. Então, como diz, né? Teve o feriado no meio da semana, mas aqui, nós não paramos de trabalhar. Hoje está com cara de segunda-feira, né? Não está? Tá. Hoje está mesmo. Né? E eu vou até aproveitar sexta-feira e assistir o filme lá do Predestinado, né? Ai, que bom. Eu vi o trailer, gostei muito. Quero Pois ir. é, eu vou assistir o filme, porque é o seguinte, sexta-feira é o dia da evangelização, mas o pessoal colocou recesso. Então é o seguinte, recesso, deixa eu aproveitar, vou divertir assistindo o filme. Vamos estudar o filme. Gente, e nossa programação final de semana aí tá toda, continua aí tranquilo, tá? Então nós vamos ter parábolas esse de Jesus, vamos ter o estudo, o Filosofia de Emmanuel, vamos ter a força do Espiritismo, vamos ter Joana de Anjos, vamos ter grupo da família, está tudo na programação. Quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e procure lá próximas transmissões ao vivo. A programação da semana vai ficar toda lá, tá certo? Então, gratidão, Thelma, pelo estudo. Eu que agradeço, obrigada, Flávio, pelo apoio. Vocês todos recebam a nossa gratidão. Isso. Então, vamos orar. Como diz o menino, né, o Vitor Hugo, né? Vamos orar. Vamos colocar o nosso coraçãozinho para interligar agora com os bons amigos espirituais. Né? Que Jesus, nosso mestre querido, que através dos livros de André Luiz a gente entende a bondade deste irmão maior, que comanda todos nós aqui na Terra, e entende melhor a misericórdia do Pai. Mestre querido, um dia, talvez, fomos nós que estávamos nesse sono, dormindo, preso à materialidade, sem nos entender como espíritos imortais que somos. Então, gratidão, Senhor. Gratidão por esse livro nos alertar, por essa lição de hoje nos alertar de como é importante, Senhor, nós, encarnados, já irmos nos preparando aos pouquinhos para a nossa vida verdadeira como espíritos. Que possamos, Senhor, como diz o Aniceto, quem sabe chegar ao plano espiritual em condições melhores do que esses nossos irmãos que passam por tanto sofrimento. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo carinho desse médium Chico Xavier que nos trouxe essa obra. Obrigado pela disponibilidade e disposição desse espírito tão curioso, com tanta ânsia de aprender, que colocou para nós aqui tudo, ou uma boa parte daquilo que ele viu no plano espiritual. Gratidão, Senhor Jesus. Que a tua luz, Senhor, possa nos abençoar e velar o nosso sono, mas o sono físico, para que nós, quando em espíritos nos emanciparmos, podemos, quem sabe, Senhor, estarmos junto com uma equipe espiritual, continuar estudando, ou quem sabe trabalhando, mas que possamos, durante o repouso do corpo físico, continuar aproveitando as benesses, Senhor, do conhecimento que a doutrina espírita nos traz. Que o teu evangelho seja cada vez mais luz no nosso caminho e que possamos, Senhor Jesus, sempre buscar entender, divulgar a vida. Que esse Setembro Amarelo seja para nós, Senhor, um mês de falar de vida e que vida, Senhor, contigo, com Deus, será sempre vida em abundância. Agradecidos, então, Senhor Jesus, por tudo de bom que nos tem dado, em nome dessa equipe espiritual que nos é tão querida, essa equipe de Caibaxútel. Nós, então, agradecemos a presença dessa equipe, agradecemos a vós, Senhor Jesus, e agradecemos principalmente a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estudo e maior conhecimento. Obrigado, mestre. Em teu nome, então, e em nome de Deus, nosso Pai, nós pedimos a permissão para dar por encerrado o nosso estudo da noite de hoje.
Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite, abraço. A todos, beijo no coração. Beijo no coração. Domingo, com certeza, a gente se encontra aqui. Se Deus quiser. Espero vocês todos aí. Até lá, Flávio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.